Olá, eu sou Hildo Silva, esse é o Estúdio de Verão. Nós estamos no Silvestre Praia Hotel, em Imbituba. Fomos muito bem recebidos aqui pela cidade, pela comunidade, pelo nosso amigo Adilson Silvestre, que é o diretor do Hotel Silvestre Praia Hotel, onde estamos ambientando, fazendo o cenário para essas edições desses dias do Estúdio de Verão. Estou recebendo na edição de hoje o Regis da Silva, que é diretor-presidente do SAMAI. Regis, muito obrigado pela sua vinda ao Estúdio de Verão da UniTV. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí, estou à disposição. Vamos falar um pouquinho o que é o SAMAI de Imbituba. É uma empresa que é do município há pouco mais de 10 anos. Isso, o SAMAI de Imbituba é o seguinte, o SAMAI de Imbituba ele é uma autarquia municipal, né? Então ele tem vamos dizer, ele tem um status de secretaria, mas ele é uma autarquia, ele tem um CNPJ próprio, então ele tem fonte de receitas próprias, né? Que vem das contas de água e tal, então ele se difere um pouquinho das secretarias municipais, mas... As secretarias são mantidas pelo Tesouro Municipal. Isso, pelo município. E o SAMAI, ele é mantido pelas próprias faturas de água, né, dos consumidores. Pelo serviço prestado. Isso. Mas também recebe recursos do município para investimento. Isso. Pode receber recursos do município e de emendas, e estadual, federal, igual ao município, né, igual à prefeitura em si. O prefeito nos falou que está sendo investido nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, algo em torno de 8 milhões de reais, contra, historicamente, 900 mil em mais de 10 anos no passado. O que está sendo feito com esse recurso? Olha, a gente está atacando em diversas frentes, né? O SAMAI, embora o serviço tenha sido municipalizado em 2013, o SAMAI ele foi instituído em 2021. Então o serviço é municipal desde 2013 e o SAMAI ele nasceu e começou a funcionar em 2021, com essa fonte de recurso próprio e tal. Instituído por lei municipal. Isso. Mas, como o senhor falou, entre 2013 ali, até 2024, foram feitas poucas intervenções, poucas modernizações em um sistema em que o município ele herdou lá na década de 70 e a Casan operou desde a década de 70, se não me engano, 1979, 1978, até 2013, quando ela deixou e o serviço foi municipalizado. Sem grandes investimentos, sem mudanças, sem qualquer modernização. Então, todos os equipamentos são os mesmos daquela época, né? E algumas poucas intervenções foram realizadas nesses últimos 12 anos, que aí não chegam a R$1 milhão. Então, a partir do momento em que a gente assumiu aí o compromisso, a gente partiu desde um planejamento que não havia, assim, desde o que precisa ser feito, então a gente começou a buscar essas informações, porque não havia, e instituir outros programas, né? Programas socioambientais, que depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, e destravar algumas obras que já tinham sido, algumas poucas obras que já tinham sido planejadas e estavam travadas. E muitos projetos, que o projeto de hoje ele é a obra do futuro, né? Então a gente atuou nas obras que estavam travadas, nos projetos novos para modernizar o sistema no futuro próximo e também nesses programas socioambientais que vão começar a ser implantados efetivamente agora em 2026. Neste um ano que o senhor está na presidência, na diretoria presidente, né? O senhor é diretor-presidente. Nesse período, houve muita intervenção de manutenção, trocadilho, mas houve muito apagar incêndio, mesmo sendo... Na verdade foi o ano inteiro quase apagando incêndio, né? A gente, posso citar 2 problemas muito corriqueiros do início, no primeiro semestre, que ocorreram, que eram rompimentos excessivos em uma determinada adutora no bairro Pais Leme e outra na travessia da Barra da Ibiraquera, que ocorriam o tempo todo, desabastecendo. Os canos antigos com pressão moderna para atender todo mundo. Então como havia muita quebra dessa rede, teve numa determinada semana, próxima à Páscoa do ano passado, 2025,
uma mesma rede, ela rompeu em 10 dias 9 vezes, né, para o senhor ter uma ideia. 9 vezes. Então, estrategicamente, a gente tem um mundaréu de coisa para resolver, mas a gente teve que ir nas urgências das urgências. E essas primeiras urgências foram melhorias nessa adutora que vai para o norte, que é a travessia da Barra de Ibiraquera, e também uma nova rede, uma rede nova para a região sul, que daí desafoga a pressão, desafoga né, o consumo dessa rede antiga que rompia excessivamente. Então foram as nossas primeiras atuações assim mais ágeis, né, para a gente conseguir contornar aquele problema que era sucessivo. Assim. E aí, claro, além disso, a gente seguiu com outros projetos, ainda tem projetos em andamento e novos projetos que estão começando a partir de agora. Que daí a gente busca num futuro próximo tá modernizando estação de tratamento, está ampliando reservatórios, está modernizando captações e criando novas captações de água espalhadas na cidade. Para que chegue na ponta da rede tem que haver pressão jogando essa água nos dutos. E esse é um dos problemas que gera no rompimento das adutoras. Na verdade a pressão, a variação de pressão gera o rompimento da adutora, né? Então no momento em que tu tens uma pressão alta, depois ela baixa, depois ela aumenta, depois ela baixa, esse movimento contínuo ele pode gerar numa tubulação antiga, né, esses rompimentos. Então é comum, principalmente em Bituba, que tem uma população sazonal, assim, em época de verão, final de semana, que ela amplia bastante, então é comum esse comportamento na rede, né? E aí a gente acaba tendo essas dificuldades operacionais aí. Qual o número de ligações que o Samay atende? Tem em torno de 22 a 23 mil ligações. 23 mil ligações. É. E existe uma demanda forte de crescimento? Olha, a cada dia, a cada semana, surgem novas demandas de extensão de rede, que é o que a gente chama de crescimento vegetativo. Então bairros que vão ampliando, vão criando ruas, vão criando loteamentos e essa água vai cada vez se espalhando, né? Então, como eu falei ali inicialmente, um sistema que foi projetado lá na década de 70, para aquele município na década de 70, que em Bituba devia ter nem 10 mil habitantes naquela época, 15 mil, hoje a gente tem dados recentes aí, inclusive da Secretaria de Saúde, que deixa em Bituba perto de 70 mil habitantes no inverno. E pelo consumo de água, pela coleta de lixo que foi realizada aí recentemente, a gente consegue estimar que no verão, Bituba quase bate 180 mil pessoas entre habitantes e visitantes. 110, 120 mil a mais, né? A mais. Então, num período muito curto. Muito curto. Então, realmente, o desafio está justamente nesses pontos, né? Então, quando o senhor fala de que a pressão ela baixa e tal, imagina uma mangueira, né, daqui a uma determinada distância, que a água vai chegar lá na ponta com uma determinada pressão. Se tu começar a criar ramais nesse meio do caminho, essa água vai se desviando e lá na ponta ela vai chegar com uma pressão baixa, ou às vezes nem chega, que é o caso que a gente costuma, né, informar a população, as populações que acabam morando mais afastado ou em umas cotas mais elevadas, que em momento de alto consumo essa água não chega nessa população da ponta, pela baixa pressão. Chega fraca ou não chega. Cada torneira que vai sendo aberta vai reduzindo a pressão. Vai e reduzindo aí a a água pressão. vai menos longe. Exatamente. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nós estamos falando de qual sistema? Onde é que fica a captação? Onde é que está a distribuição? É um sistema único em todo o município de Imbituba? Em todo o território onde há uma comunidade existe a distribuição de água a partir de um único ponto? Praticamente. A captação ela é no Rio Duna, lá próximo à divisa de Imbituba com Paulo Lopes, lá em cima, no extremo norte da cidade. Ela capta água bruta, a água do rio. É uma água limpa em condições? É uma água limpa, totalmente em condições. Muitas vezes ela já chega na estação de tratamento dentro dos parâmetros da Anvisa, né? Então isso é muito importante de se falar, porque às vezes se criam algumas narrativas na sociedade assim, que falam que a água não presta, que a água está no meio dos agrotóxicos, do arroz, então não tem nada a ver, né? A gente tem uma vigilância constante, Ministério Público em cima,
diversos laboratórios em cima, então a gente tem que seguir essas regras. Mas enfim, essa água chega na estação de tratamento, próximo à entrada norte de Imbituba, no bairro Nova Brasília, e dali se ramifica para todas as regiões do município, volta para Nova Brasília, volta lá para a região norte e tal. Nós estamos falando do Rio Duna até Nova Brasília, algo em torno de 30 quilômetros, 20 quilômetros? Não, dá em torno de 15 quilômetros. 15 quilômetros, da captação à estação de tratamento. Isso. E depois qual é o ponto mais distante onde a água é entregue já tratada? A água, ela retorna lá para a região norte e leva os mesmos 15, 16, 17 quilômetros. Certo. E vai até a região do extremo sul, no bairro Boa Vista, que também leva por aí, uns 15 a 17 quilômetros. Né? E aí lá o finalzinho mesmo, Itapirubá, ele tem um subsistema em que tem uma captação subterrânea lá que é da Casan, e ela acaba cedendo, né, vendendo essa água para a região de Imbituba ali que é controlado pelo SAMAI, né? Então é captado lá em Itapirubá. Então esse sistema de Itapirubá, da vila de pescadores lá de Itapirubá, ele é um subsistema à parte, não é a água que vem lá do Rio Duna. Mas 99, 98% da cidade é do Rio Duna. Tudo centralizado à exceção do Itapirubá Norte, que é do município isso. Itapirubá Norte, onde é do município de Imbituba, e ali é feito num sistema isolado, onde é feito também o mesmo controle, a captação, o mesmo cuidado para entregar um produto de qualidade para o consumidor. Exatamente, é isso aí. O que existe de verdade? O senhor já ensaiou aqui a resposta. O que existe de verdade em relação à qualidade da água? A entrega é feita dentro dos padrões universais. Isso, não parâmetros existe... da Anvisa. A Anvisa é quem Isso, regula que a qualidade dessa água. Exatamente. O que está dentro dos parâmetros? Quais são os principais pontos? Contaminação com produtos químicos, coliformes, o que tem de... Isso são os principais parâmetros e que muitas vezes a gente tem mais cuidado, são índices de ferro, de alumínio, né? E a água, quando ela sai, ela é adicionada com popular cloro, o flúor, enfim, que deixam a água nesses padrões aí regulados pela Anvisa. Mas o índice, o ponto de atenção que muitas vezes a gente se depara é com a incidência de alumínio. Por que eu cito isso? Muitas vezes as pessoas têm ponteira em sua casa, que a água não é tratada. Então ela capta essa água subterrânea ali, enfim, e usam para beber, enfim. E essa água ela pode estar com índices elevados de alumínio, que pode causar dano para a saúde, né? Então isso é o que a gente mais cuida, assim, né? E essa água que desce do rio, que desce lá no Rio Duna, ela é isenta desse problema. O Rio Duna desce do Parque do Tabuleiro. Isso, exatamente. É uma água região lá. Cristalina, ela é pura praticamente. Sim, com certeza. Estou conversando com o Regis da Silva, ele é diretor-presidente do SAMAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto do município de Imbituba. Nós falamos aqui sobre coleta de água, eu vou voltar depois de uma parada técnica muito rápida aqui, para a gente continuar essa conversa falando sobre o uso de ponteiras, que risco a população acaba assumindo ao captar a própria água e fazer a utilização, e também a questão do esgoto, que está no nome da empresa, e que é um trabalho que todos os municípios brasileiros precisam dar atenção. O Brasil é um dos países que tem o menor índice de cobertura de tratamento, coleta e tratamento de esgoto em todo o mundo. O Brasil ainda deve essa conta para a população. Nós vamos falar isso com o Regis na volta, é um segundo só. Muito bem, já estamos de volta com o Estúdio de Verão. Eu sou Hildo Silva e você está na UniTV. Nós estamos no estúdio em Imbituba, no Silvestre Praia Hotel. Estamos sendo muito bem recebidos aqui por toda a comunidade de Imbituba. Estamos falando sobre questões que envolvem as comunidades. No dia de hoje, o nosso entrevistado é o Regis da Silva. O Regis é diretor-presidente do SAMAI, o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Imbituba.
Ao longo de mais de 10 anos, 11 anos, o SAMAI fez um investimento de pouco mais de R$900 mil. O Regis e o prefeito nos relataram aqui que nos últimos meses, um ano de gestão, estão sendo investidos 8 milhões, quase 10 vezes mais, 8 vezes mais seguramente, do que foi investido ao longo da história, desde a municipalização do serviço. Regis, eu quero falar contigo sobre o risco que a pessoa corre ao assumir, colocar uma ponteira no terreno e tirar dali a água para fazer uso, contra a água tratada que vem distribuída pelo serviço municipal. Também a questão do tratamento de esgoto. Mas antes eu quero ver contigo, tu falou no primeiro segmento, os serviços ambientais, os serviços socioambientais. O que são os serviços socioambientais que são responsabilidade do SAMAI? Bom, o SAMAI, de forma até pioneira na região, a gente aprovou na Câmara de Vereadores, são projetos de autoria nossa, que foram sim copiados de outras regiões, de outros serviços municipais de água e esgoto de outras cidades. São programas, o primeiro deles foi o PROEVA, Programa de Educação e Valorização da Água, que teve a lei aprovada em 2025 e a gente vai implantar agora, a partir de 2026, nas escolas para os alunos da 4ª série. Ele exclusivamente é um programa ambiental, ele é um programa de educação ambiental, porém relacionado ao saneamento. Escolas públicas do município. Escolas públicas, e vai ser aberto também um chamamento para as privadas e estaduais que queiram aderir ao programa. Contanto que sejam alunos da 4ª série no primeiro momento. Contanto que sejam alunos da 4ª série. Então, vão ter instrutores na própria escola ali, preparados, que vão ser instruídos ali para estar ministrando essas aulas. E o SAMAI, no decorrer do processo, vai prestar todo o apoio técnico de ensino para essa geração, para essas crianças se tornarem multiplicadores desse conhecimento e da criação, né, de uma nova cultura sobre o saneamento. Né, que quando a gente fala em saneamento, a gente fala em água, a gente fala em esgoto, a gente fala em drenagem urbana e a gente fala em resíduos, né, coleta de resíduos e tal. Então, o saneamento são essas 4 forças. O SAMAI, em Imbituba, ele atua nas 3 primeiras, em água, esgoto e drenagem, né, que também agora gradativamente está sendo repassado à prefeitura, mas independente, o ensino é sobre saneamento. E aí a gente vai contribuir, né, para que uma nova cultura no futuro seja estabelecida sobre saneamento básico na cidade. Com recursos próprios. Recursos próprios, exatamente. Então, inclusive vai ter formaturas, tem concursos em que as crianças vão concorrer a prêmios e tal. Então é uma coisa bem legal, bem instigante ali para a criançada. E também tem um programa que é o Caixa d'Água para Todos, que a gente instituiu também. É um projeto de autoria nossa, foi aprovado na Câmara Municipal, né? Fica até o nosso agradecimento a todos os vereadores, que vai doar kit completo, não só da caixa d'água, mas de todo o kit e a instalação para cerca de 900 famílias. Famílias em situações de risco. Situações de vulnerabilidade, né? Então ali que tem um cadastro, tem alguns quesitos que as famílias vão ter que estar atendendo, mas basicamente são famílias que estão ali com cadastro no CadÚnico, Bolsa Família, que não tem uma caixa d'água em casa. E essa caixa d'água, não somente para a família, ela vira uma garantia, né? Um acesso a essa água tratada, mas também para um sistema de abastecimento de água como um todo, para nós o SAMAI é muito importante. Né? Um colchão de regulação. Exatamente, ficam para manter a estabilidade do sistema. Né? Então também são menos ocorrências de falta d'água. Quem tem a caixa d'água normalmente em uma época de alto consumo, durante a noite a caixa d'água enche e depois ela é consumida ali ao longo do dia. À noite, quando está baixo o consumo, ela enche de novo e assim segue o ciclo. Então é bem importante que as pessoas tenham essa caixa d'água, mas aqueles que não conseguem, né, adquirir, a gente vai estar também com recursos próprios, está provendo. O senhor tem ideia de qual é o investimento que vai ser feito para essas 900 famílias? Cerca de R$1.100.000. R$1.100.000. Isso. Pouco mais de R$1.000 por família. Isso, pouco mais de R$1.000. Presidente, deixa eu lhe questionar aqui
sobre um ponto que o senhor tocou, que é a ponteira, a coleta de água no próprio terreno. Como a cidade não tem saneamento com coleta e tratamento do esgoto, o esgoto fica no mesmo ambiente onde a água é coletada. Que risco a família corre de fazer a captação de água desse ambiente? Bom, os riscos são vários, desde contaminação por bactérias, enfim, que podem causar aqueles danos que a gente comum aí, viroses e tal, mas também, como eu tinha citado, a questão do alumínio na água. Há pontos na cidade que há incidência de alumínio. Se isso não for tratado, né, se não passa por um tratamento adequado, a pessoa que ingere essa água, ela corre riscos, se não me falha a memória, mas até de câncer, assim, de problemas mais graves de saúde. De onde é que vem esse alumínio que está no ambiente? É da própria terra, né? Fica Está no ambiente. Tá no ambiente, está nessa Faz água parte subterrânea. da história da cidade. Isso. Inclusive, um dos projetos contratados pelo SAMAI é para a criação de estações de captação de água subterrânea desses mananciais subterrâneos mais próximos da comunidade, nessas comunidades mais afastadas, principalmente, que acabam recorrendo a esse uso de ponteiras, né? Então, o SAMAI tem uma captação própria nesses bairros com água tratada e aí sim distribuir. Então, esses projetos eles estão em andamento, né? A gente espera que em breve a gente possa estar fazendo essas grandes obras. Mas, no momento, as pessoas que recorrem à ponteira, o que a gente sugere, assim, existem regulamentos para isso, as pessoas elas podem buscar até o órgão estadual que faz, que regula esse tipo de serviço, assim, né? Essas outorgas pequenas de captação de água, mas a gente instrui que essa água não seja consumida. Que use para, então, lavar carro, para lavar pátio, vaso sanitário e tal, mas não seja ingerida, né? Porque realmente corre esse risco de problemas de saúde. Além do problema de saúde, essa água não terá o cloro e o flúor, que são elementos importantes na solução de alguns problemas, como, por exemplo, a qualidade da dentição. Isso, também, exatamente. Então, é claro que é possível contornar, né, com higiene diária e tal, mas especialmente a saúde da pessoa como um todo, dia a dia. Assim, né? Que esses anos todos da instalação do sistema, anteriormente pela Casan e depois assumido pelo SAMAI, que materiais estão nesses dutos? Qual é o principal problema? São materiais ferrosos? São canos de ferro? São canos que já perderam alguma qualidade? São dutos muito estreitos que não abastecem toda a comunidade? Qual é o principal desafio que o senhor enfrenta hoje na direção da empresa? O principal desafio é a quantidade de água captada e tratada para a quantidade de água consumida. Essa conta lá não fecha. Então, consome-se mais do que... Consome-se mais em momentos de pico, né? Não no dia a dia normal, tipo hoje tá tranquilo. Mas no momento de pico, num final de semana, numa época de feriadão daqueles, então esse consumo ele é muito mais elevado, né? Então faz a gente trabalhar nas frentes de trabalhar com mais captações, melhorando a qualidade e a eficiência dos tratamentos para sobrar mais água, e também nas reservações. Então, quanto mais reservação, então ali antes do momento de pico, uma semana antes do momento de pico, a gente eleva os níveis dos reservatórios para que essa água atenda a população naquele momento de pico que a gente sabe que vai chegar. Então, é o mesmo efeito que terá a caixa d'água na casa das pessoas. É isso aí. É mais ou menos o mesmo efeito numa escala maior, né? Uhum. Tá bem. Conversamos no programa Estúdio de Verão na edição de hoje com o Regis da Silva, diretor-presidente do SAMAI de Imbituba. Presidente, muito obrigado pela sua vinda ao programa Estúdio de Verão na edição de hoje. Eu que agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou a edição de hoje do programa Estúdio de Verão. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.